Bom, o Zubeldia já não é mais o técnico do São Paulo. A carta de demissão foi entregue para a diretoria do Tricolor. Inclusive num gesto bastante importante, né, porque tira da gestão do São Paulo a obrigação de pagar a multa, né, que pagaria caso o técnico fosse demitido, né. Nesse sentido, bastante honesto da parte do Zubeldia, né. Ele sai no momento em que a sua desaprovação em relação à torcida é gigantesca, né. Há uma grande insatisfação da torcida do São Paulo em relação a muita coisa no clube. Há insatisfação em relação aos dirigentes. Há insatisfação em relação a jogadores. Há muita insatisfação em relação a absolutamente tudo, né? Eu diria para você que o Zubeldia passou a ser um pouco o símbolo de tudo isso, né? E talvez em virtude disso que muita gente não aprecia o trabalho dele, desaprova o trabalho dele a despeito do trabalho dele não ter sido dos melhores ultimamente, tá? Sendo bastante honesto, tá? Muito do que se reclama no Zubeldia, né, está correto, tá? Muitos torcedores que estão revoltados com o Zubeldia, em alguns aspectos, estão corretos, né? Eu diria, contudo, que grande parte da insatisfação de muita gente passa muito por uma insatisfação com o clube, que, de certa forma, essas pessoas acabam canalizando para o agora ex-técnico do Tricolor, né? Claramente que ele não é o culpado de tudo, claramente que ele errou. Vou deixar muito claro, o cara já caiu, já foi embora. Eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês agora, que é muito importante falar isso agora. A meu ver, o Zubeldia é um técnico interessante, não foi um técnico interessante no São Paulo, tá? Não foi um técnico bom para o São Paulo, tá? Mas no geral da carreira dele, e eu posso falar isso ao contrário de youtubers que sequer dão uma olhada no que foi a carreira do cara, eu posso dizer para você que no geral, ele é um bom técnico. Ao mesmo tempo, não foi esse bom técnico no São Paulo. E não foi por quê? Porque, contrariamente ao que aconteceu em outros clubes, e não venham com essa história de que em outros lugares não tem pressão. Vocês não sabem o que é o Racing, né? Como as coisas são complicadas, sobretudo no tempo em que o Racing não ganhava nada, né? Que ele foi um técnico extremamente importante para esse clube, né? Então, por conhecer o trabalho dele anterior, eu posso dizer para você que o que ele fez no São Paulo diz muito pouco sobre o que pode ser a qualidade do trabalho dele, né? Agora, a grande falha dele para mim no São Paulo foi o fato de que, nos momentos difíceis, as respostas que ele deu foram péssimas, ao contrário do que ele fez em outros momentos, tá? E em virtude disso, eu acho que a saída do Zubeldia ela é correta neste momento. Não seria interessante continuar a insistir com o trabalho de um técnico que não tem aprovação nenhuma da torcida, quase, né? Com raras exceções. Não tem aprovação dessa diretoria vagabunda do São Paulo, que é vagabunda, né? O Belmonte é o quê, na verdade, né? O que faz o Belmonte? O que fazem os dirigentes do São Paulo? O que faz o Casares, né? O que essa gente faz, na verdade, né? A não ser reuniões regadas a chá, né? Para ficar tramando contra o futebol ali no clube social, né? O que faz, né, essa gente do Tricolor, né? Então o Zubeldia já é coisa do passado, né? E, sinceramente, a despeito de tudo que é o São Paulo hoje, a despeito do que são dirigentes, na minha opinião, o Zubeldia também contribuiu para a sua queda, porque não soube ser o técnico que ele foi em outros clubes no momento em que o clube precisou, tá? Não soube lidar muito bem com pressão, não soube lidar com pressão do jogador, não soube encostar alguns jogadores em alguns momentos, claramente que no final começou a enquadrar um pouco o Luciano, mas em todos os momentos esse enquadramento também nunca foi absoluto como o Luciano, um jogador como o Luciano em alguns momentos talvez mereça, tá? Então, no fim das contas, eu acho que a saída do Zubeldia é correta por várias questões, dentre outras coisas, porque já não tinha mais a condição, né? Os jogadores podem perfeitamente deixar de trabalhar pelo técnico quando percebem que o técnico não é bancado por essa diretoria, né? Então, não estava funcionando. A questão do Crespo, pelo que se fala, já está a negociar com o São Paulo, né? Tem muita gente que fala o que quer, né? Tem muita gente que fala o que não sabe, né? Tem muita gente que fala coisas aqui para agradar a vocês. Sobretudo, se é uma questão interessante que é assim, todos os clubes de futebol têm os seus canais do YouTube que são ligados ao clube, né? Ligados ao clube. É impressionante, eu acabo acompanhando muitos, né, canais, é impressionante como clubes ligados ao São Paulo, né? Perdão. Canais ligados ao São Paulo são terríveis, né? É impressionante como canais de torcedores do São Paulo, com algumas exceções, tá? Prestam um trabalho horrível para o São Paulo. É inacreditável. É impressionante como tem gente amadura, como tem gente que trabalha contra o São Paulo, né? Tomem cuidado bastante com isso daí. Como eu disse, não são todos os canais, tem alguns que são bons,
para não ser injusto, não vou relatar aqui para vocês. Mas é impressionante como tem gente ruim fazendo um trabalho ruim para o São Paulo. Então uma pessoa mal intencionada abre um canal no YouTube, começa a falar um monte de coisa, indo ao encontro do que muito torcedor quer, o canal cresce, vira uma pessoa que influencia cada vez mais, e aí a tragédia acaba sendo executada, né? Mas enfim, Zebedee é coisa do passado, e que ele aprenda muito com o que aconteceu no São Paulo para virar um técnico melhor. Porque no São Paulo ele teve um grande exercício para melhorar como técnico, ele não melhorou. Ele não superou essas dificuldades. Vamos agora à questão do Crespo, né? Como eu disse, muita gente falando que o Crespo já está em negociações avançadas. Não há nenhuma informação da comissão do técnico do Crespo até o momento sobre isso, tá? Nenhuma coisa eu li em fonte aberta sobre isso, tá? Eu tenho um amigo na Argentina que é ligado ao staff do Crespo e ele me disse a mesma coisa. Não há nada até agora entre Crespo e São Paulo. Pode ser que exista? Pode. Pode ser que nem mesmo pode ser que essa fonte também não saiba. E pode ser que o São Paulo realmente acerte com o Crespo. Tomara que acerte, porque na minha opinião pode ser interessante. O curioso disso, né, de certa forma bastante irônico, é que a diretoria que mandou o Crespo embora, em condições terríveis, né, contratando um técnico que era o Ceni, atacando o Crespo pelas costas, né, vai ser a mesma diretoria que vai contratar o Crespo novamente, tá? E a questão, na verdade, os caras nem pagaram o Crespo ainda, né? E aí, o que se fala agora é que o que o São Paulo deve para o Crespo seria diluído nesse salário do Crespo. Ora, gente, a comissão técnica do Crespo deve custar para o São Paulo por volta de 2,2 a 2,4 milhões de reais, tá? 2,2 a 2,4 milhões de reais vai custar para o São Paulo a comissão técnica do Crespo. Se o São Paulo não pagou o Crespo no passado, como é que o São Paulo vai diluir, né, o valor da multa que deve, do dinheiro que deve para o Crespo, né, nos salários, né? Fazendo com que eles sejam ainda mais altos, né? É claro que a gente presume que o São Paulo talvez não vá pagar também o Crespo, né, com esse salário muito alto. Agora o São Paulo tá certo em buscar o Crespo, né, ainda que a comissão técnica custe de 2,2 a 2,4 milhões, claramente que, na minha opinião, sim. Como estaria certo também a tentativa do Jorge Jesus, né? Como estaria certo também, caso fosse possível, né, caso ele estivesse desempregado, buscar o Guardiola, né? Seria também correto, se fosse possível, né, buscar o Klopp, né, ainda que para o São Paulo custasse 8, 10, 12 milhões, 15 milhões de reais por mês. Por que estaria certo o São Paulo? Porque o São Paulo não vai pagar. Se não vai pagar, pode tentar buscar qualquer um, né? E aí cabe ao técnico, né, entender isso aí, né? Então, a despeito do respeito, carinho, porque isso é verdade, depois que saiu do São Paulo, ele demonstrou muito isso, né, que o Crespo tem pelo São Paulo. Eu digo para você que ele deveria ser assim, muito burro para aceitar voltar para o São Paulo com essa gente aí no comando. Essa gente vagabunda aí que está no comando, né? Então, assim, ele pode voltar? Pode. Na minha opinião, ele cometeria um erro. Desculpa, gente, é a realidade, tá? Agora, para o São Paulo, na minha opinião, é interessante que o Crespo volte. E se ele voltar, José Novaes, o que vai acontecer? Antes disso, estão falando do Vojvoda. Como eu disse no vídeo anterior, o Vojvoda está quase caindo. Já deu a entender que quer descansar, não sei o quê. Gente, esquece o Vojvoda. Vocês não têm noção do trabalho péssimo que ele está fazendo no Fortaleza atualmente. É um técnico decadente, porque técnico argentino também pode ser decadente. E o técnico neste momento, Juan Pablo Vojvoda, é um técnico decadente, tá? Contratando o Crespo, o que muda no São Paulo? É provável que alguns jogadores saiam? Se não houver reformulação, não vai adiantar. Se não mandar embora alguns jogadores, não vai adiantar. Josa, você está falando do Luciano? Estou falando do Luciano e de outros. Jogadores que estão muito tempo no ambiente precisam sair, porque eles geram peso no ambiente. E este é o valor, né, de uma reformulação numa equipe de futebol. Reformular não significa apenas tirar o jogador que não está dando certo. Significa também tirar, às vezes, até o jogador que está dando certo, caso ele não dê muito certo, né, mas que seja contraproducente. Dentre outras coisas, porque esse jogador gera um peso no ambiente ali que dificulta muito o trabalho de renovação, né, e até mesmo o trabalho de fortalecimento das ideias do técnico, né, na construção de um esquema tático. Esses jogadores tendem a ter uma grande influência sobre outros, que é o caso do Luciano, por exemplo. Tá? Isso é extremamente prejudicial. Pela maneira como joga, o Crespo não é um jogador interessante para... Perdão, o Luciano não é um jogador interessante para o Crespo. Tá? Então, ainda que não haja essa reformulação, que é necessário que aconteça, a diretoria precisa trabalhar. Esse departamento de futebol do São Paulo, composto por vagabundos, precisa trabalhar. Tá? É uma gente que ganha dinheiro do clube e não faz nada, né? Precisa atuar em cima do jogador. E eu tô falando do Muricy também, tá? Queridinho de muitos ainda.
né, precisa fazer um trabalho para facilitar o trabalho da comissão técnica, porque há um controle da situação por parte dos jogadores que se sentem muito donos da situação. E nada é feito contra esses jogadores. Tá? Se não houver uma reformulação do São Paulo, e também se não houver uma reformulação de ideias, pode trazer o Crespo, pode trazer o Jorge Jesus, pode trazer o Guardiola, que não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Tá? Então tem de haver uma reformulação. Já estão falando aí, por exemplo, que vai vender a garotada, né? O Rian, por exemplo, né? E outros garotos vão ser... Os jogadores da base que estão dando certo, gente, já vão sair do São Paulo. É muita incompetência. É muita incompetência. Por quê? Porque essa gente não consegue colocar as contas em dias. Por que será? São Paulo negocia jogador e nunca consegue colocar as contas em dias, não consegue pagar salários, não consegue pagar salários atrasados para inúmeros treinadores, né? E aumenta a dívida o tempo inteiro. É impressionante a incompetência dessa gestão do São Paulo. É impressionante. Vindo o Crespo, o que acontece no caso? Muda o jogo? Muda a forma de jogar? Muda a forma de jogar. É muito importante que as pessoas entendam que é o treinador antes de ele ser contratado. Porque o Zubeldia era um técnico de jogo defensivo e especulativo. Nunca foi um técnico, por exemplo, de um jogo ofensivo. Muita gente não sabia disso? Provavelmente não. Eu acho que é um técnico que poderia dar certo no São Paulo. É que esse tipo de jogo que ele tentou construir no São Paulo, ele não construiu muito bem. Mas poderia dar certo. Agora, o Crespo é um técnico que, como muita gente lembra, é de um jogo mais ofensivo, mais propositivo, que gosta de uma posse de bola maior, né? Dá para trabalhar esse tipo de jogo com os jogadores que tem neste momento? Dá para trabalhar com qualquer elenco, tá? Dá para trabalhar. Paremos com essa história. Não tem jogadores? Tem. Dá para o técnico trabalhar e construir esses jogadores. Né? Sobretudo a meninada da base que tá pintando aí, que tem essa condição aí, tá? Agora, então o São Paulo vai mudar esse jeito de jogar, vai ser mais ofensivo, como a torcida quer, como a torcida gosta, vai ser mais propositivo, dificilmente vai sofrer dentro de casa, né? Pressão de adversários até um tanto quanto insignificantes, como aconteceu, por exemplo, contra o Aliança Lima, né? Então eu acho que muda muita coisa, tá? Vamos ter um jogo em que o meio de campo vai ser muito mais povoado, vamos ter um jogo em que a velocidade vai ser um pouco retirada da maneira como o São Paulo joga, vamos ter um jogo em que o São Paulo vai parar de reagir tanto e vai fazer muito mais o adversário reagir. É isso que vamos ter a partir da gestão do Crespo no São Paulo. O que teríamos com a gestão do Voivoda no São Paulo? A mesma coisa do Zubeldia. Ou pior. Porque neste momento o Voivoda é um técnico mais defensivo do que o Zubeldia. É uma vergonha como o Voivoda hoje é um técnico defensivo. É uma vergonha como esse técnico se abrasileirou. Tá? Vão por mim. Eu acompanhei Fortaleza. Tá? Vão por mim. Então, na verdade, o São Paulo precisa buscar um técnico que mude o jogo e que entregue um jogo de acordo com as características do São Paulo, que vá mais ao encontro do que gosta da torcida do São Paulo. O Crespo é esse técnico. Ele pode perfeitamente fazer esse trabalho muito ruim, ele pode não conseguir absolutamente nada, né? Mas ele é esse técnico dessas ideias diferentes que pautam um jogo diferente, tá? Então, eu acho que isso agrada muito mais a torcida. O Crespo, vendo a conquista importante da Champions Asiática, né, com a AIN, né? Conquistou também títulos no Catar. E curiosamente, né, o Al-Duhail, né, foi o time em que ele mais teve aproveitamento, em torno de 75% no seu trabalho. Curiosamente, depois do Al-Duhail, né, o time em que mais ele teve aproveitamento foi justamente o São Paulo, em que ele teve 57% de aproveitamento, tá? Crespo, que no Brasileiro foi bastante boicotado por essa gestão vagabunda, que agora quer contratá-lo novamente. Como eu disse, se eu fosse o Crespo, desculpa, gente, eu não aceitaria. Não é pelo São Paulo, é por essa gente que tá comandando o São Paulo. E pelo que já fizeram com ele, né? Ele facilitou demais para que o São Paulo pagasse o que deve ir para ele. E ainda assim, essa gente não pagou, né? Então, eu, fosse ele, não aceitaria. Para o São Paulo seria ótimo que ele realmente fosse o novo técnico tricolor. Esperamos que isso aconteça, meus amigos, minhas amigas. É isso, gente. É isso.